Olá, resolvi gravar esse vídeo bem rápido, deu vontade de gravar. Eu estava aqui fazendo umas reflexões, como às vezes a gente acha, por conta do contexto que estamos vivendo, às vezes a gente pensa que, parece, a impressão que nós temos é que a humanidade está regredindo, né? Às vezes nós temos essa impressão, por conta de várias situações que acontecem, você vê na mídia, enfim. Eu estava conversando com a minha filha agora, e ela tem 14 anos, e ela falando com uma naturalidade tremenda, né? Ela falou: pai, o ser humano é uma... Olha o que ela falou. Ela tem 14 anos, né? Quando eu tinha 14 anos, eu já era... Sempre fui muito estudioso, muito curioso, lia muito, mas quando eu tinha 14 anos, eu não tinha nem de longe essa ideia, esse conceito de ser humano. Aí ela chegou para mim e falou: pai, o ser humano é uma massa molecular que emite energia eletromagnética em várias frequências o tempo todo para o espaço. E aí eu achei o conceito, é um conceito verdadeiro, né? Claro que eu sei disso, mas eu tenho 45 anos, né? E ela falou isso com uma naturalidade, com uma, sabe, com uma espontaneidade. Aí eu perguntei a ela: vem cá, onde é que você viu isso? Aí ela falou: não, meu professor de física. Falou bem assim: não, meu professor de física, ele comenta muito essas coisas na sala e explica pra gente, tal, o átomo, moléculas, né? Nós somos feitos nós somos matéria, somos feitos de moléculas, de átomos, e o átomo ele está sempre emitindo ondas eletromagnéticas e tal. E ela falou isso com a maior naturalidade. Uma massa molecular que emite ondas eletromagnéticas em várias frequências o tempo todo, né, para o espaço. O que eu quero dizer com isso? Porque eu fiquei assim, refletindo sobre isso. Hoje, nas minhas mentorias, eu tenho uma aula que eu falo sobre o fato do ser humano ser filho do universo, ser parte do universo. Nós somos literalmente filhos do universo, porque nós somos constituídos de átomos, e os átomos eles são produzidos nos núcleos das estrelas. Quem não sabe, fique sabendo. Cada átomo que você tem aí no seu corpo, você tem uma quantidade imensa de átomos. Cada átomo desse, que hoje compõe o seu corpo, foi forjado, foi criado no núcleo de alguma estrela. Nas minhas aulas de mentoria, nessa aula principalmente, para eu convencer algumas pessoas disso, para que eu possa, para que eu convencer uma pessoa desse fato, dessa realidade, e a pessoa questiona e fala e pergunta e não entra na cabeça: nós somos filhos de Deus. Alguns falam: sim, nós somos filhos. Pense em Deus como se Deus fosse. Deus é o universo, pronto, fica mais fácil. Mas eu tenho muitas dificuldades para mudar o sistema de crenças de muitas pessoas, pelo fato de ser crenças muito antigas e crenças completamente, às vezes, completamente fora da realidade. O que eu quero dizer é que quando eu converso com minha filha, que tem 14 anos, tudo que eu falo, ela aceita com uma naturalidade, ela aceita. Quando eu falo sobre frequências, por exemplo, a raiva é uma frequência. A raiva é uma energia.
com uma determinada frequência. O medo é uma energia de determinada frequência. O amor é uma energia de determinada frequência. A abundância é uma energia de determinada frequência. O universo, por trás da matéria, é apenas energia. Tudo é energia. E é a mesma energia. Essa mesma energia se manifesta em várias frequências. E a sua consciência é como aquele botãozinho do rádio que você diz assim, eu quero ouvir tal rádio. E você vai e coloca na frequência do rádio. A sua consciência é o botãozinho do rádio. A sua consciência diz assim, eu quero ficar em tal frequência. E vou me manter nessa frequência. Para eu me manter nessa frequência, eu preciso fazer isso, isso e isso, eu preciso pensar assim, 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 eu preciso me alimentar assim, 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 eu preciso me comportar assim, assim, assim. Quando eu falo isso para ela aceita, mas com uma naturalidade. Quando eu digo, minha filha, você e o universo é a mesma coisa. Você é o universo pensando. Você é uma parte do universo que pensa, que tem consciência. Ela, tranquilo, aceita numa boa. O que significa isso? As próximas gerações, eles vão estar em um nível de entendimento da realidade, um nível de conhecimento, e não só a nível de conhecimento, mas a nível, eles vão vivenciar esse conhecimento. As próximas gerações vão dar um salto quântico. Coisas que eu converso com ela e que ela de fato conversa comigo e às vezes até acrescenta coisas. Tem adultos na minha mentoria que eu tenho que suar para mudar algumas crenças. Então eu estava aqui conversando com ela, ela falou desse conceito, né, de ser humano, que é um conceito extremamente verdadeiro. Quando eu tinha 14 anos, se alguém me perguntasse o que é o ser humano, eu ia dizer, o ser humano é uma criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus. É o que eu ia responder quando eu tinha 14 anos de idade. Não estou dizendo que isso é errado. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que a religião é errada. Não estou dizendo nada, porque às vezes eu tenho que ter muito cuidado às vezes com o que eu falo, para não ser mal interpretado. Mas a moral da história, a moral desse vídeo aqui é essa. Eu tive um papo com ela e gostei muito. E ela tem a quem puxar também, viu? Ela tem a quem puxar. E aí fiquei refletindo sobre isso. Pessoal, mantenha aí a esperança. Estamos evoluindo. Estamos. Essas turbulências aí que acontecem, ok. Mas estamos evoluindo. As próximas gerações serão muito, muito, muito melhores do que nós somos. Com toda certeza. Grande abraço e até o próximo vídeo.